Vamos ler a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no Hebreus capítulo 8, versículo 10 diz assim: Mas esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Depois daqueles dias imprimirei as leis na seu espírito e gravarei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Olha aqui que Jesus está falando. Ele vai gravar no nosso coração e ele é nosso Deus com o Espírito e será Deus dele, serão Deus do nosso povo que ele falou que nós somos o povo dele. E no versículo 11 diz assim: ninguém mais terá de assinar seus concidadãos, ninguém os seus irmãos dizer: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, que conhecer Jesus, né? E no versículo 12 diz assim: eis-lhe perdoarei aos seus iniquidade, que é os pecados, né? E já me lembrarei dos seus pecados, que é o pecado, a iniquidade é o pecado. E no versículo 13 diz assim: se Deus fala de uma aliança nova, ele declara indicada, aprendendo o que antigado, envelhecido está certamente falando a desobedecer. Bom, agora vamos para o versículo 9, né? E no versículo 9 diz assim: a primeira aliança, na verdade, teve regulamento, retirei o meu santuário terrestres. E no versículo 2 diz assim: considerei nenhuma tenda, a parte interior encerrava contemplado aos meses dos pão de proporção chamava-se santo. E no versículo 3 diz assim: atrás do segundo véu achava-se parte de chamava santo de dois santos. E no versículo 4 diz assim: e estava no alto do ouro para o perfume, a arca da aliança coberta de ouro. Por todos os lados, dentro dela, a urna de ouro, concedendo o maná, e para Abraão que floresceu a tábua da aliança. E no versículo 5 diz assim: em cima da arca, os querubins da glória, estendendo sobre dele a sua asa, sobre a proporcionaria, mas não aqui o lugar de falamos todas coisas permenoris diante. E no versículo 6 diz assim: assim sendo, quando nós primeira parte do tabernáculo entram continuamente sacerdote para desempenhar a função. E no versículo 7 diz assim: no segundo entra apenas sumo sacerdote somente uma vez no ano, e ainda levando consigo o sangue para oferecer pelos seus próprios pecados e pelos do seu povo. E no versículo 8 diz assim: como que significa o Espírito Santo? Que caminho do Santo dos Santos,
ainda não estava livre enquanto substituísse a o primeiro tabernáculo. E no versículo 9 diz assim: e isto também é uma figura que se oferece o tempo presente, sinal que dons, o sacrifício que oferecem, eram incapazes de santificar consciência daquele que praticava o culto. E no versículo 10 diz assim: culto, mas assim assista unicamente em comunidade, em comidas, bebidas e abluções, diversos ritos materiais que só poderão ter valor enquanto não fosse instituído outras mais perfeição. E no versículo 11 diz assim: porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bem-aventurados, vendouros, e atrás de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não constituiu as mãos humanas, mas não é deste mundo. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo não é deste mundo. Ele esteve aqui para explicar, para ver a verdade, para o povo entender quem que ele é o santo Deus dos santos, que está na glória direita do Deus Pai, olhando por nós. E no versículo 12 diz assim: sem levar consigo o sangue do cordeiro ou maravilhoso, mas com seu próprio sangue entrou de uma vez para todos o santuário e adquirindo nós uma redenção eterna. Redenção eterna, quer dizer, ele é da redenção eterna. E no versículo 13 diz assim: pois se o sangue de cordeiro, de touros e cinza de uma vaca com que se esperge para santificam perfeição pelos menos dos corpos. E no versículo 14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima sem mácula de Deus, purificará a nossa consciência das obras mortais para servir do Deus vivo, nosso Senhor, nosso Deus vivo. E no versículo 12, né? É o 9, né? Esse aqui não é o 10, é o 9. Deixa eu voltar para o 9 e subir pelo 12, né? 14. Mas o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno ofereceu da vítima sem macular, purificará nossa consciência de obra morta para o serviço de Deus. E no capítulo 15 diz assim: por isso ele mediadores do Novo Testamento pela sua morte explicou o pecado, comentando no concorrer o primeiro testamento para que os eleitos recebam a herança eterna que lhe foi prometida. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é ocorrido pelo testamento para que os eleitos recebam a herança eterna lhe foi prometida. Nosso Senhor Jesus Cristo ama todos vocês, ama vocês, eu e todos aqueles que crê, que tem a palavra, que gosta, que tem a salvação com nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.